Bom dia, bom domingo, graça e paz. Vamos dar sequência ao nosso estudo em Apocalipse. No nosso último encontro, nós iniciamos o estudo das cartas que Jesus direciona às 7 igrejas ali na região da Ásia Menor. Então nós vimos aquelas que estão no capítulo 2. Semana passada eu estive de viagem, agora nós retornamos. Se Deus quiser, continuaremos aí todos os domingos em sequência. E hoje nós vamos estudar as cartas que Jesus envia, então, no capítulo 3 de Apocalipse. Então, esse é o nosso foco na nossa aula de hoje. Vamos começar a leitura. Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Assim diz o texto. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrepende-se. Se você não vigiar, verei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, então nós voltamos aqui a esse estudo, e nós vemos aqui nessas 3 igrejas que ficaram para hoje, Jesus vai manter essa mesma estrutura que ele vinha fazendo antes. Ele sempre direciona essa mensagem ao anjo da igreja, que, como nós vimos, é disputado o que significa exatamente esse anjo. Pode representar tanto, de repente, um ser espiritual supervisor daquela igreja, como talvez um ministro ou pastor daquela igreja, ou talvez a própria ideia da identidade da igreja. Tá? E até mesmo durante as cartas que nós vamos olhar hoje, vai ficar claro como que essa terceira ideia, muitas vezes, ela se fortalece. Ele direciona essas cartas, ele se apresenta com um título que ele apareceu no seu primeiro capítulo ali, quando João viu Jesus pela primeira vez em Apocalipse. E ele vai trazer, muitas vezes, um testemunho de condenação, de algo que precisa ser corrigido, e também algo que precisa ser elogiado. E por fim ele vai terminar com uma exortação de quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, com uma promessa de bênção. Tá? No caso de Sardes, basicamente não tem elogios, né? É só realmente críticas que essa igreja recebe. Mas Jesus começa aqui se apresentando como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus nós vimos no capítulo 1, que é uma forma como é utilizada em Apocalipse para apresentar o Espírito Santo. Não são 7 seres espirituais separados, mas sim o Espírito de Deus demonstrado em 7 faces. E a ideia disso vem lá de Isaías, capítulo 2, em que é dito sobre o Messias, né, que sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7. Então é um Espírito que se manifesta em 7. E como nós vimos, 7 em Apocalipse é símbolo de algo que é completo, perfeito. Então, é essa a imagem que está sendo construída aqui. E é dito que Jesus é aquele que tem o Espírito de Deus. Assim como no capítulo 1 é dito que Deus é aquele sobre o qual está esse Espírito, os 7 Espíritos, Jesus também é. Uma clara demonstração em Apocalipse da divindade de Jesus. A Apocalipse vai demonstrar a divindade de Jesus de uma forma muito explícita. A cristologia é muito forte aqui. Também é dito que Jesus é aquele que tem as 7 estrelas. Nós vimos no final do capítulo 1 que elas representam justamente esses 7 anjos
dessas 7 igrejas. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é que ele é aquele que tem autoridade total sobre a totalidade da igreja. Ele é aquele que tem a administração completa, aquele que olha todas as coisas, aquele que tem a visão completa sobre tudo isso e tem também poder para corrigir e para repreender as igrejas. É um símbolo muito importante aqui do que vai ser tratado. E Jesus aqui ele vai começar a tratar a igreja de Sardes dizendo que eles têm a fama de estar vivo, mas estão mortos. Que acusação severa, né? Que coisa muito pesada dita sobre eles. Mas veja, Jesus, ele conhece a verdadeira condição espiritual de igrejas e pessoas. Nada o engana. Nós podemos ser enganados. Nós podemos olhar para igrejas, podemos olhar para ministérios, podemos olhar para pessoas e dizer, nossa, como essa é uma pessoa de Deus, como esse é um ministério de Deus, olha o Espírito de Deus se movendo nesse lugar. Nós somos enganados por essas coisas. A nossa geração aprendeu que sensações, que bem-estar, que arrepios, que essa atmosfera de louvor, essas coisas são símbolos da presença de Deus. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz que realmente representa a palavra de Deus. E Jesus não se deixa enganar. Ele sabe que nessa igreja não há vida espiritual. Eles estão mortos. E eles precisam receber essa repreensão de Jesus. Então eles são chamados a isso. Jesus diz para eles que eles deveriam vigiar, senão ele viria como um ladrão em um momento que eles não saberiam. Olha, esse símbolo do ladrão é um símbolo bastante utilizado no Novo Testamento para representar a volta de Jesus. Recentemente nós estudamos o Evangelho de Mateus, e lá no capítulo 24 e capítulo 25, Jesus fala muito sobre esses eventos escatológicos. E um dos símbolos que ele utiliza é que ele viria como um ladrão. Ninguém saberia quando ele viria. Olha, se você sabe quando o ladrão vem, se você imagina que o ladrão vai marcar a hora para ir tentar roubar a sua casa, você está muito enganado. Ele não faz isso. Ele vai vir justamente quando você está menos preparado. E essa imagem, ela é utilizada no Novo Testamento para representar a volta de Jesus. Ninguém consegue prever, ninguém consegue colocar o dedo, apontar a data e horário, ele vai voltar quando ninguém está preparado. Só que para essa cidade, tem um fator histórico que é bem interessante. Sardes era uma cidade fortificada, tinha muralhas, era uma cidade bem protegida. Mas por 2 vezes em sua história, essa cidade foi dominada militarmente porque os vigias, ou seja, aquelas pessoas que ficavam em cima do muro, tentando ver se inimigos se aproximavam, foram negligentes no seu trabalho. Isso aconteceu 2 vezes. A primeira vez aconteceu lá no ano 545 a.C., quando Ciro II se aproximou daquela cidade e os vigias não viram, e ele só entrou na cidade e tomou ela. Depois, no ano 214 a.C., Antíoco III, ele também toma a cidade da mesma maneira. Imagina, 2 vezes uma cidade fortificada, protegida, é tomada pelo inimigo simplesmente porque ela não vigiou. Não vigiou. E Jesus está falando para essa igreja que está nessa cidade, vigiem. Não sejam como as pessoas que viveram nessa cidade no passado. Vigiem. Porque eu venho numa hora em que vocês não esperam. Jesus diz, porém, que nessa cidade há umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Então, existe um remanescente. Embora a igreja, de maneira geral, tenha se corrompido e tenha abandonado o evangelho, existem algumas pessoas que permaneceram fiel. É o que muitas vezes a gente diz sobre um remanescente fiel. Sempre tem uns poucos que preservam. Sempre tem uns poucos que continuam. E Jesus não despreza eles. Ele faz questão de mandar uma palavra em direção deles, dizendo que esses poucos, eles receberiam então uma tripla promessa. Qual é essa tripla promessa? Que eles receberiam vestes brancas, eles não mancharam as vestes deles, eles receberiam agora vestes brancas. Que os seus nomes permaneceriam escritos no livro da vida e que o nome deles seria confessado diante de Deus e dos seus anjos. A 3 também é um número bastante importante em Apocalipse. Então veja, o que foi que essas pessoas fizeram? Elas não deixaram de confessar o Senhor Jesus. Essa ideia de confissão do nome, também lá no Evangelho de Mateus, Jesus ele trata isso lá no capítulo 10, quando ele está falando com os seus apóstolos, seus discípulos, dizendo, olha,
as coisas vão ficar difíceis, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser presos, vão ser levados diante de autoridades. Não se preocupem, o Espírito Santo vai conduzir vocês no que vocês deverão falar. Mas vejam, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai, Jesus disse, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Jesus disse isso lá naquele contexto. E agora ele diz o mesmo para esses remanescentes. Vocês confessaram o meu nome, vocês não deixaram de confessar o meu nome. Por isso, eu também confessarei o nome de vocês diante do meu Pai e dos seus anjos. Então, nós vemos que é nesse sentido, né? Sardes, de maneira geral, se tornou uma igreja que deixou de confessar o nome de Jesus. Talvez outras causas se tornaram mais importantes. Outros princípios, outras coisas se tornaram maiores em seus corações. Eles perderam Jesus como alvo e como confissão de sua fé. Não vamos cometer esse erro. Vamos à próxima carta, agora a Filadélfia. Então, Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que farei com alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei na hora da provação, que é de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, agora Jesus se direciona à igreja de Filadélfia, e Filadélfia é uma dessas igrejas que somente recebe elogios. É uma igreja só elogiada. Aqui Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Vamos começar pelos primeiros títulos, né? O santo e verdadeiro, Jesus se demonstra ali como realmente aquele que é completamente único, aquele que não pode ser comparado com ninguém, e aquele que é absolutamente verdadeiro, totalmente coerente. Mas ele depois utiliza esse título, aquele que tem a chave de Davi, e que abre coisas que ninguém fecha, e que também fecha coisas que ninguém abre. Isso aqui é uma referência de Isaías. Lá em Isaías, capítulo 22, versículo 22, é escrito: porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Vocês se lembram, que quando eu expliquei para vocês na aula de introdução, que Apocalipse utiliza muitas referências do Antigo Testamento, mas raramente trata elas como referências? Então, nós vemos isso durante todo este livro. João, ou aqui no caso Jesus falando, ele utiliza termos, utiliza imagens, utiliza profecias do Antigo Testamento e reaplica elas neste contexto. Naquele contexto, tinha uma aplicação para Israel naquele período antigo. Mas aqui Jesus está dizendo que ele é aquele que recebeu a chave da casa de Davi. Ou seja, Jesus é aquele que recebeu a autoridade sobre o reino de Deus e sobre o povo de Deus. Ele é aquele que tem autoridade para dizer quem é que faz parte, e quem é que pode entrar, e quem é que vai sair. Ele é quem tem essa autoridade. Ele tem a chave da casa de Davi. Isso é muito curioso,
Por quê? Porque é dito que nessa cidade aqui há uma perseguição por parte desses que se dizem judeus, mas não são, mas são sinagoga de Satanás. Esse termo já apareceu antes. Tá? Jesus já tratou assim algumas pessoas lá da cidade de Esmirna. Nós vimos isso na aula anterior. Como nós aprendemos, no Novo Testamento é dito que os verdadeiros judeus não são aqueles que o são exteriormente, ou seja, aqueles que são descendentes, são da etnia dos judeus, mas sim aqueles que são interiormente, que são circuncidados, não no corpo, mas no coração. Em outras palavras, o que o Novo Testamento nos ensina é que o verdadeiro povo de Deus é o povo que ama e segue o Senhor Jesus Cristo. Não é o povo da etnia judaica, mas sim aqueles que são seguidores de Jesus. Esse é o verdadeiro povo de Deus. Aqueles que se dizem povo de Deus, que se dizem Israel, se dizem judeus, Jesus fala, não, vocês não são judeus de verdade. E porque vocês perseguem aqueles que realmente amam o Senhor Jesus, vocês são, na verdade, sinagoga de Satanás. Vocês não estão fazendo o trabalho de Deus, mas o trabalho do inimigo. Tá? Isso é muito importante, né? Existem algumas linhas teológicas bastante populares, inclusive hoje nos meios protestantes, que identificam o povo de Israel como um povo de Deus diferente da igreja. Né? Gente, o que o Novo Testamento nos ensina é o seguinte: quando um judeu se converte, ele crê no Senhor Jesus, ele se torna cristão. É isso. Se torna cristão. Existem cristãos e existem não cristãos. Tá? É por isso que Paulo vai dizer que, olha, não existe nem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, nem livre, nem escravo. Mas tudo está em Cristo. Né? Então, tudo que nos divide, tudo aquilo que faz separação é entre aqueles que continuam sendo velhos seres humanos, caídos em seus pecados e perdidos, e aqueles que encontraram a vida em Jesus Cristo. Não existe um segundo tipo de povo de Deus, um segundo tipo de promessa, um segundo tipo de aliança. Não, o que nos é dito na palavra de Deus é que a antiga aliança eram sombras de coisas que viriam. Ela apontava para uma manifestação muito maior. Nos tempos antigos, Deus falou muitas vezes e várias maneiras aos pais através dos profetas, mas neste último dia ele nos falou através do Filho. O Filho é a revelação superior. E a aliança do seu sangue é a aliança superior. Fazer parte do povo de Deus, por identificação com o Senhor Jesus Cristo, por ser batizado no seu sangue, é o que realmente conta. Tanto faz a sua etnia, tanto faz o povo de onde você veio, tanto faz inclusive o seu passado, o que você fez no passado. O que importa é se você colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Se você fez isso, você faz parte do povo de Deus. Você é verdadeiro Israel. Amém? Isso é muito importante. Por que a gente está falando disso tudo? Porque Jesus está falando o seguinte: olha, eu tenho a chave de Davi. Eu sou aquele que realmente tem poder sobre o reino de Deus. Eu sou o rei deste reino. E o que eu estou dizendo é que estes que se dizem judeus não são judeus de verdade. Eles são sinagoga de Satanás. Eles não fazem parte do meu povo. Eles não são crentes no Senhor Jesus. Eu abro portas que ninguém fecha e fecho portas que ninguém abre. O que Jesus está dizendo aqui, então, é que existe uma abertura, uma oportunidade que ninguém pode fechar. Essa promessa muitas vezes é lida de uma forma muito pela teologia da prosperidade, né? Olha, se Deus abriu uma bênção, uma oportunidade para você, ninguém vai roubar isso de você, nada disso vai dar errado. Mas isso é forçar o contexto dessa passagem. O que nós vemos aqui é que Jesus está dizendo é que essa é uma abertura para o santuário e para a presença de Deus. É uma abertura para fazer parte do povo de Deus. Ninguém pode fechar isso, ninguém pode remover aquilo que o sangue de Cristo comprou. Não pode ser desfeito, não pode ser removido. Isso tão é verdade que o que Jesus está falando nessas igrejas, muitas vezes, é, olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser martirizados. Se essa fosse uma mensagem de prosperidade, como é que essas coisas poderiam estar inclusas? Gente, Jesus nos garantiu,
nesta vida vocês terão aflições, vocês terão problemas, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa promessa, a nossa porta aberta que ninguém fecha, é essa segurança da nossa salvação no Senhor Jesus. E a presença permanente do Espírito Santo em nós. Isso ninguém pode remover. Tá? Algo que é muito curioso é que é dito que esses judeus, eles viriam e se prostrariam então diante da igreja ali de Filadélfia e reconheceriam que Jesus os ama. Tá? Isso é muito interessante porque isso é um cumprimento quase que irônico de uma profecia de Isaías. Isaías escreveu lá no capítulo 45, assim diz o Senhor, a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, lhes serão entregues e serão seus. Eles os seguirão, presos os concorrentes, e se prostrarão diante de vocês e lhes farão súplicas, dizendo, certamente Deus está com vocês, e não há outro que seja Deus. No passado, Isaías profetizou que povos gentios viriam até os judeus, seriam dominados por eles, se prostrariam diante deles, falariam, olha, o Deus de vocês é o Deus verdadeiro. É somente o Deus de vocês. Só olha o que Jesus está dizendo. Esses judeus virão e se prostrarão diante de vocês e confessarão que o Deus que vocês servem, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus. É uma inversão da expectativa que era feita aqui para os judeus. É mais dito também nesse texto aqui que para essa igreja, embora ela seja fraca, embora ela tenha lutado e ela tenha perseverado, Jesus guardaria ela na hora da provação que viria sobre o mundo inteiro e que poria à prova todos os habitantes da terra. Tá? Em Apocalipse muito se fala sobre um período de grande dificuldade que há de vir sobre o mundo todo. Tá? E aqui, como nós comentamos, existem várias interpretações possíveis disso. E eu quero apresentar para vocês como as interpretações disputam esse sentido. Os preteristas, ou seja, aqueles que entendem que Apocalipse e muitas das mensagens escatológicas da Bíblia falam sobre eventos futuros para aquelas pessoas, mas passados para nós, entendem que essas provações, essa grande tribulação, foi algo que aconteceu com aqueles destinatários. Por exemplo, poderia ser algo que aconteceu com as pessoas na Judéia durante aquele período da rebelião dos judeus contra os romanos, que ocasionou a destruição de Jerusalém e do templo. Ou poderia ser, por exemplo, a perseguição que os cristãos sofreram durante o Império Romano, até que finalmente eles conseguiram a sua liberdade de culto. Poderia ser uma dessas coisas. Porém, os futuristas, especialmente os futuristas pré-tribulacionistas, eles entendem que o que é dito nesse texto é que existe uma referência a um período de grande tribulação, um período de 7 anos no futuro, em que o mundo todo vai passar por uma grande dificuldade, uma grande opressão, grandes realmente sinais e coisas terríveis acontecendo. E os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser retirada da terra, ou seja, vai ser arrebatada antes que essas coisas aconteçam. E eles olham para esse texto como uma confirmação para isso. Tá bom? Como eu disse, eu não vou tentar destruir nenhuma imagem, eu quero apresentar para vocês as maneiras como as pessoas têm interpretado esse texto. Tá? Então, esse não é uma análise completa da visão futurista pré-tribulacionista, mas somente uma demonstração de como eles olham este texto. Tá? Seja como for, Jesus não promete poupar crentes do sofrimento e do martírio, mas promete os proteger da sua ira e transformar o seu martírio em triunfo. Isso é garantido, seja qual for a interpretação de Apocalipse que você adote. Tá? E por fim, Jesus faz a promessa: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. É bem interessante essa primeira imagem de se tornar uma coluna no santuário do meu Deus. Porque o que Jesus está dizendo é basicamente que vocês vão viver permanentemente na presença de Deus. Isso combina com aquilo que o Novo Testamento todo tem nos ensinado. Que nós estamos sendo feitos pedras espirituais
na construção desse santuário para o nosso Deus. Construído sobre o fundamento dos apóstolos e a rocha fundamental que é Jesus Cristo. Nós somos a morada de Deus. Nós somos o seu santuário. E Apocalipse vai terminar com essa imagem, né, de Deus morando entre o seu povo. Não há mais sol, não há necessidade de nenhum astro iluminando, porque a própria glória de Deus ilumina o seu povo. Isso é prometido. Mas outra coisa que é interessante é que será colocado sobre essa igreja o nome de Deus e o nome da cidade de Deus. Isso é bem interessante porque Filadélfia, o nome dessa cidade, significa amor fraternal. Mas houve um terremoto nessa cidade no ano 17 depois de Cristo. E ela foi reconstruída pelo imperador na época. E por isso a cidade foi renomeada como Neo-Cesareia, que significa Nova Cidade de César. Esse foi o nome que a cidade recebeu. Mas Jesus está dizendo, não, essa cidade, a igreja dessa cidade, vai receber um novo nome. Qual é esse novo nome? Nova Jerusalém. E vai receber o nome de Deus nessa cidade. É um cumprimento muito maior do que aquilo que aconteceu historicamente neles. Tá? Vamos para a última igreja, Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 até o final do capítulo. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja, de fato, rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por fim, chegamos à igreja de Laodiceia, e também é uma igreja que não recebe nenhum elogio, tá? Só críticas. Eles estavam fazendo tudo errado. Tá? Então, Jesus começa se apresentando a eles como testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação. Por que como Jesus se apresenta como testemunha fiel e verdadeira? Porque essa igreja, ela não é nem fiel, nem verdadeira. Ele vem se contrastando com ela. Eles são infiéis, eles são falsos, eles têm a aparência de serem uma igreja, eles têm a aparência de serem um povo de Deus, de seguirem Jesus. Mas eles são autossuficientes. São pessoas que buscaram a independência de Deus. Eles dizem, eu sou rico, eu sou bem de saúde, eu não preciso de nada. Jesus está falando, não, vocês não são. Então Jesus, ele contrasta com eles nesse sentido. Jesus também diz que ele é o princípio da criação de Deus. Quando ele diz que ele é o princípio, ele não está falando que ele é a primeira coisa criada, mas que ele é aquilo através do qual todas as coisas foram criadas. Tudo que foi criado através de Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus, e Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Certo? Essa é a ideia, essa é a imagem bíblica do que é construído aqui. E aqui nós chegamos ao símbolo famoso, talvez um dos símbolos mais famosos de todo o Apocalipse, que é dito, olha, você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Porque se você fosse, né, seria ótimo, mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. E a nossa interpretação, que é uma interpretação anacrônica, ou seja, uma interpretação que é baseada nas nossas ideias modernas e não no texto, diz assim, olha, Jesus preferia que eles fossem quentes, ou seja, avivados, ou que eles fossem frios, ou seja, descrentes, do que ser meio termo. Gente, não está nada disso no texto. Essa não é a interpretação.
A interpretação aqui é uma ideia de água. Água quente é bom, é útil. Você consegue fazer muitas coisas boas com água quente. Água fria também é refrescante, é ótima para ser bebida, muito boa. Mas água morna é uma água que não serve nem para uma coisa nem para outra. Ela é desagradável. Essa é a imagem. E ela se aplica bem no contexto de Laodiceia, porque Laodiceia recebia fontes de águas que vinha de fontes termais, só que vinha a 8 quilômetros de distância da cidade, vinha por aquedutos para eles. Quando a água chegava lá, ela não estava mais quente, ela estava morna. Então era uma água que chegava desagradável para ser bebida. Tá? E essa é a imagem que Jesus utiliza para explicar essa igreja. Olha, vocês se tornaram uma igreja desagradável, repugnante. E é repugnante na indiferença que vocês têm. Tá? Esse é o símbolo que é utilizado. Tá? Então, bastante cuidado aqui. Outra coisa, Jesus vai dizer então que essa é uma igreja que não sabe que ela é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia é uma cidade que ficou famosa por arrogantemente recusar a assistência imperial para reconstruir a própria cidade depois que um terremoto destruiu essa cidade no ano 60 depois de Cristo. Eles falaram, não, a gente não precisa da ajuda do imperador, coisa nenhuma, a gente é rico, a gente dá conta, a gente reconstrói a nossa cidade. Eles fizeram isso de fato. Tá? E era uma cidade que era muito conhecida por ser famosa pelos seus bancos, ser rica, por ter produção têxtil, fazer muitas roupas, tecidos, e também pela medicina da sua cidade. Jesus está criticando eles em todas as coisas que eles se achavam fortes. Se achavam ricos, se achavam donos de dinheiro, se achavam pessoas bem vestidas, com bons tecidos, e se achavam pessoas saudáveis. Jesus fala, não, vocês não são nada disso. Sabe por quê? Porque vocês colocaram nos seus recursos, vocês colocaram nas suas circunstâncias a sua confiança. Mas a confiança do cristão não pode estar nas coisas que ele tem e nem nas coisas que ele recebeu. Tem que estar única e exclusivamente em Jesus Cristo. E é por isso que Jesus recomenda, olha, eu recomendo que vocês comprem ouro de mim. Eles não têm poder para comprar essas coisas. Não existe nada que nós possamos fazer para merecer a graça de Deus. Mas o que Jesus está dizendo é que eles devem buscar em Deus. Eles devem se arrepender e voltar para Cristo como sendo tudo aquilo que eles precisam. E daí Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse é um versículo muito bonito. E muitas vezes aplicado de uma maneira equivocada também. Muitas vezes nós utilizamos esse versículo em um contexto de evangelização. Nós dizemos, olha irmão, você que está aqui, que está ouvindo o evangelho, quer aceitar Jesus, Jesus está batendo a porta do seu coração, abra e receba Jesus. Embora possa existir uma aplicação nesse sentido, e de fato Jesus possa estar convidando as pessoas, não é o que esse texto está falando. Esse texto está falando sobre pessoas que deixaram Jesus para fora da igreja. Pessoas que esqueceram de Jesus. E Jesus está na porta dessa igreja batendo, viu? Eu estou aqui fora. Eu amo vocês. Eu quero cear com vocês. Abram a porta e eu vou cear com vocês. É um convite a receber Jesus de volta. Abandonar esse esquecimento e voltar à dependência de Jesus. Ou seja, esse é um convite que muitas vezes nós devemos perceber se nós não devemos aplicar a nós mesmos. Será que nós não temos esquecido Jesus lá de fora de nossas vidas? Será que nós não estamos muitas vezes ofuscados pelas circunstâncias, pelas coisas que estão acontecendo na vida, pelas novidades ou pelos problemas e estamos deixando Jesus do lado de fora? Jesus faz o convite. Estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você e você comigo. E Jesus diz, eu corrijo o filho que eu amo. Se Jesus não nos amasse, se Jesus não amasse essa igreja, ele teria só largado ela para a condenação. Mas não, ele corrige. Ele faz o puxão de orelha. Ele traz a repreensão. E isso, tanto para aquela igreja quanto para nós, é um símbolo do amor de Deus por nós, que persistentemente nos resgata e nos preserva para a salvação. Então nós devemos enxergar essas coisas realmente como um símbolo do seu amor. E Jesus termina aqui dizendo então que ao vencedor ele daria o direito de se sentar com
com ele no seu trono, assim como ele sentou no trono do seu pai. De novo, aqui vai ter uma certa disputa do que seria a interpretação disso, mas os pré-milenistas, ou seja, aqueles que interpretam que haverá um período literal de 1000 anos em que Jesus descerá e governará com a igreja, entendem que isso aqui é uma referência a esse período, em que a igreja ressurreta vai governar literalmente, politicamente, sobre o mundo todo, durante esse período de 1000 anos. Tá? As outras interpretações, elas vão entender que simplesmente nós receberemos autoridade para governar a nova criação, assim como foi prometido a Adão, que ele deveria governar sobre toda a criação. Isso está sendo restaurado como um mandato cultural ao ser humano no final dos tempos. Tá? Então, essas são as interpretações que disputam este texto. Bem, aqui nós encerramos as 7 cartas, as 7 igrejas. Como nós conversamos, essas igrejas, embora elas sejam específicas, a cada uma delas é dito: quem tem ouvidos, escute o que o Espírito diz às igrejas. Então, embora essa seja uma mensagem específica a cada uma daquelas igrejas lá do século I, nós entendemos que essa mensagem é perfeitamente aplicável a nós também. Nós devemos vigiar e vermos se nós não estamos entrando nas situações em que Jesus fala a essas igrejas, para que nós recebamos as repreensões e também recebamos os encorajamentos que Jesus oferece a elas. Seja como for, Jesus nos chama a sermos vencedores. E qual é a vitória? Que nós permaneçamos em Jesus. É só isso. Permaneça em Jesus e você vai ser vencedor. E a vitória é que você para sempre estará com o Senhor Jesus. Amém?